Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica André de Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. 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 No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Além da alta dos preços, o consumidor de café agora precisa ficar atento a produtos fake. 3 marcas tiveram a fabricação, a venda e a distribuição proibidas no Brasil. São produtos definidos como pó para preparo de bebida sabor café, chamados de café fake. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária constatou a presença da toxina ocratoxina A, produzida por fungos e que pode contaminar alimentos. A substância é imprópria para consumo humano. As 3 marcas são Melissa, Pingo Preto e Oficial. Esses produtos já tinham sido desclassificados pelo Ministério da Agricultura em 25 de maio. De acordo com a Anvisa, todos os lotes devem ser recolhidos. Foram constatadas irregularidades na rotulagem, que informava conter polpa de café e café torrado e moído, mas os ingredientes usados eram de qualidade inferior, como grãos crus e resíduos. Análises do Ministério da Agricultura detectaram a presença de matérias estranhas nesses cafés, como pedras e areia, além de impurezas, como galhos, folhas e cascas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Junho já começou e, de acordo com as previsões mais recentes do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, será um mês de chuvas concentradas no norte do país, no litoral do Nordeste e no Rio Grande do Sul. Por outro lado, em boa parte do Centro-Oeste, Sudeste, interior do Nordeste, no Paraná e em Santa Catarina, a previsão é de pouca chuva ou chuva dentro da média esperada para o período. De modo geral, o padrão de chuvas esperado para junho deve favorecer as lavouras de feijão e milho na região de Sergipe, Alagoas e Bahia, cana-de-açúcar e café no Centro-Oeste e Sudeste do país e feijão no Paraná e em Santa Catarina. Já a segunda safra do milho no Mato Piba, região que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, deve ser negativamente impactada pela redução das chuvas. Com relação às temperaturas, a previsão do IMET aponta para termômetros acima da média na maior parte do país durante o mês de junho. No norte e nordeste, o calor segue normal, entre 25 e 28 graus Celsius. Já no centro-sul, mesmo com dias mais quentes que o comum, o friozinho vai aparecer, principalmente nas áreas mais altas, com mínimas que podem ficar abaixo dos 15 graus. Da Rádio 2, Milena Abreu. Se você não entregou a declaração do Imposto de Renda 2025 dentro do prazo, o ideal é correr para acertar as contas com o Leão o quanto antes. A multa mínima é de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto devido
além de juros. Mas vale ficar atento às fake news. Não declarar o imposto de renda não bloqueia o CPF, não impede casamento nem dá cadeia. O CPF fica com anotação de pendente de regularização junto à Receita, mas não significa que você ficará impedido de exercer qualquer um dos seus direitos de cidadão. Este ano, o fisco recebeu, dentro do prazo que terminou na última sexta-feira, 30 de maio, 43.344.108 documentos, 22 de cada 100 deles com impostos a pagar e pouco mais de 56% com impostos a restituir. As demais, o equivalente a 2 de cada 10 declarações entregues, não tem nem impostos a pagar e nem a restituir. Ainda de acordo com os dados já apresentados pela Receita, a idade média dos contribuintes foi de 47 anos e 44,3% das declarações foram apresentadas por mulheres. Metade dos contribuintes usou a declaração pré-preenchida. Lembrando que mais de 6 milhões de contribuintes já receberam a restituição este ano, no primeiro lote que foi liberado no mesmo dia em que acabou o prazo de entrega, 30 de maio. O segundo lote de restituição será liberado no fim deste mês. Da Rádio 2, Milena Abreu. A conta de luz vai continuar pesando no bolso do consumidor nesse mês de junho. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária no sexto mês do ano é a vermelha patamar 1, o que significa cobrança extra de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Em maio, a bandeira acionada foi a amarela, que representou o custo de pouco menos de R$ 1,90 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a ANEEL, foi preciso subir a bandeira para a cor vermelha em razão do cenário de chuvas abaixo da média em todo o país, indicado pelo Operador Nacional do Sistema. Com isso, é esperada uma redução de geração hidrelétrica em junho em relação a maio, com um aumento nos custos de geração devido à necessidade de acionamento de fontes de energia mais onerosas, como as usinas termoelétricas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Um terço dos gastos dos governos com remédios só foi feito por decisão da Justiça. É o que revela a pesquisa Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde. O levantamento, que reúne dados de 2023, é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo teve a cooperação técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Ouviu gestores de 25 estados e de 1.865 cidades. 58,7% dos municípios registraram gastos com a judicialização de medicamentos. Isso ocorre quando o paciente tem que acionar a justiça para obter o fornecimento de remédios por parte do poder público. As regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul foram as que tiveram os maiores gastos desse tipo com medicamentos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, houve o registro de 162.046 novos casos relacionados à saúde pública na primeira instância do Judiciário. O aumento é de quase 111% em relação a 2020. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Quem vai participar do Enem e deseja ser tratado pelo nome social tem até sexta-feira para fazer a solicitação. O prazo termina no dia 6 de junho, às 11h59 da noite, horário de Brasília. O direito de tratamento pelo nome social é voltado às pessoas que se identificam e querem ser reconhecidas de acordo com a identidade de gênero. Esse direito é garantido por um decreto de 2016. O candidato que fizer a solicitação vai ser apresentado em todos os documentos e materiais administrativos do Exame Nacional do Ensino Médio,
tanto no cartão de confirmação quanto nas provas. O Enem autoriza o uso do nome social desde 2013 por travestis, transexuais e transgêneros. A opção por esse tipo de tratamento deve ser marcada na página do participante. Segundo o edital do exame, o nome social deverá ser igual aos dados cadastrados na Receita Federal. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do trigo encerrou maio em queda. Dados do CPEA indicam que a tonelada foi vendida em torno de R$ 1.530 no Paraná, baixa de 2,5% ao longo do mês, e de R$ 1.360 no Rio Grande do Sul, tombo de 7%. No geral, a demanda esteve abaixo da oferta, até porque muito comprador está de olho nas previsões que indicam uma safra maior em 2025 e deixou para comprar lá na frente. O preço só não caiu mais porque a oferta também não foi das maiores, por ser período de entre-safra e porque o foco do produtor de trigo está nos trabalhos de campo e não nas vendas. Já o preço do algodão fechou maio acima dos R$ 4,40 a libra-peso, o que representa uma pequena alta na comparação com abril. O ritmo de negócios foi baixo, até porque compradores e vendedores não têm se entendido em relação ao preço e à qualidade dos lotes. Mas a combinação entre safra, baixos estoques e valorização da pluma no mercado internacional tem pesado a favor do produtor, que se mantém firme na hora de vender. E a safra brasileira de arroz será a maior no ciclo 24-25, indica a projeção da Conab. Diz que a produção total ficará em torno de 12 milhões e 100 mil toneladas, alta de 15% na comparação com a colheita anterior. O órgão fala em um crescimento da área de cultivo na casa de 7% para mais de 1 milhão e 700 mil hectares. E o rendimento esperado também é 7% maior, em torno de 7 toneladas. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. O preço da gasolina nas refinarias vai cair 5,6% a partir desta terça-feira. O preço para as distribuidoras deve ter uma redução de 17 centavos por litro. O Congresso Nacional recebe a partir de hoje o Fórum Parlamentar do BRICS. Deputados e senadores de 15 países participam dos debates até quinta-feira. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, marca para 9 de junho, próxima segunda, o início dos interrogatórios dos réus na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. Times brasileiros já conhecem os adversários das oitavas de final da Libertadores da América e tem confronto nacional entre Flamengo e Internacional. Já o São Paulo pega o Atlético Nacional da Colômbia, o Botafogo enfrenta o equatoriano LDU, o Palmeiras, o Universitário da Bolívia e o Fortaleza encara o argentino Vélez Sarsfield. Os jogos acontecem em agosto. Também foram definidos os confrontos dos playoffs da Sul-Americana. O Grêmio pega o Alianza Lima, do Peru, o Bahia enfrenta o colombiano América de Cali, o Vasco encara o Independiente del Valle, do Equador, e tem o confronto dos Atléticos Mineiro e Bucamaranga, da Colômbia. O Fluminense, por ter ficado em primeiro no Grupo F, já passou direto para as oitavas de final. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Terça-feira, 3 de junho de 2025, está entrando no ar mais um InfoNews, as últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. Os brasileiros ganharam uma nova facilidade para resgatar dinheiro esquecido em bancos. O Banco Central liberou o saque automático do sistema Valores a Receber.
Agora, se você tiver valores esquecidos, eles podem cair direto na sua conta, sem precisar fazer solicitação manual. É só ativar o recurso no site do governo. Até então, quem tinha dinheiro disponível precisava entrar no sistema, consultar e pedir a devolução. Com a novidade, tudo isso é feito de forma automática. A pessoa precisa ter conta no gov.br com nível prata ou ouro, autenticação em 2 etapas e uma chave Pix cadastrada no CPF. A mudança vale apenas para pessoas físicas. Empresas seguem o processo antigo. O Banco Central reforça: não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp. Todo o processo é feito apenas pelos canais oficiais. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora, nesta terça-feira, hoje, 3 de junho de 2025, e vamos falar de sorteio, né? Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Definiu aí um dos maiores clássicos do Brasil logo nessa fase mata-mata, viu? Corinthians e Palmeiras. Meu amigo, os rivais já se encontraram nesse ano, né, na decisão do Paulistão deste ano, quando o clube do Parque São Jorge levou a melhor e ficou com o título. Finalistas do ano passado, Atlético Mineiro e Flamengo voltam a se encontrar. Na ocasião, o time carioca conquistou o título na primeira final disputada na Arena MRV, Casa do Alvinegro Mineiro. As duas equipes carregam uma grande rivalidade, né? Em busca do bicampeonato, o São Paulo terá pela frente, né, o Atlético Paranaense, que passa por um momento conturbado na temporada após a queda para a Série B do Brasileirão. Os duelos serão realizados entre os dias 30 de julho, ida, e 6 de agosto, volta. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte por aqui. Continue ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição aqui do nosso Hora do Consumidor, nesta terça-feira, hoje 3 de junho de 2025. E o Lucas Silva nos escreve, ele que é de Belo Horizonte, ele fez uma compra pela internet, mas o produto chegou diferente do que foi anunciado. E ele pergunta se ele pode reclamar, né? Pois é, Lucas, claro que sim, viu? Você pode, segundo o artigo 30 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, a oferta deve ser cumprida exatamente como divulgada, tá bom? Então, tem que reclamar sim, né? E utilizar aí o artigo 30 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor, que volta já já, a qualquer momento no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Para falar sobre inflamação, é importante entender que existe um tipo até bem frequente que é alvo de intenso debate. É a inflamação de baixo grau, também conhecida como subclínica ou silenciosa. Nessas circunstâncias, não há sintomas em um primeiro momento e, diferentemente de uma inflamação aguda, como a desencadeada por uma batida no pé, essa é um processo crônico influenciado por alimentação desbalanceada, ganho de peso, sedentarismo, cigarro, álcool, entre outras coisas. Depois de anos e anos de destaques discretos, esse estado deixaria o corpo mais suscetível a diversas enfermidades. A inflamação constante ataca as células e órgãos críticos e pode contribuir para o surgimento de doenças cardiovasculares, neurológicas, diabetes e até câncer, além de acelerar o envelhecimento. Quem afirma é o médico Durval Ribas. Tal situação está sim ligada às nossas escolhas alimentares, mas os vendedores de dieta deturpam bastante o enredo.
Em primeiro lugar, porque a inflamação subclínica é mais fácil de ser flagrada e mensurada. É possível dosar marcadores inflamatórios no sangue, só que isso é feito em contextos específicos, como na suspeita ou então no acompanhamento de uma doença. É um erro sair alardeando por aí que o ingrediente X inflama e o Y desinflama, ou que adotar a dieta ou tomar o suplemento B vão acabar com o problema de saúde. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site da Veja Saúde e leia a matéria de capa deste mês. Ou então, vai lá na banca, vale muito a pena a gente saber o que está inflamando o nosso corpo, hein? Dicas de saúde. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Um novo estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, revela que a situação fiscal das prefeituras atingiu o pior cenário da história. Dados parciais referente ao encerramento de exercício mostram que 54% dos entes estão no vermelho. O déficit chega a 33 bilhões de reais. De acordo com o levantamento, entre os fatores que contribuíram para esse quadro estão a crescente necessidade de pessoal para prestação de serviços. Além disso, são apontados como motivos as contratações de prestadores de serviços, despesas de custeio e com funcionalismo, locação de mão de obra e investimentos em obras e instalações. A entidade já considerava o cenário em 2023 preocupante, quando 51% dos municípios estavam no vermelho, com um déficit de 17 bilhões de reais. O novo estudo revela que agora a deterioração é mais generalizada, afetando os entes independentemente do porte populacional. Além disso, dos 26 estados, 19 também acumulam déficits primários em 2024. O estudo da CNM também aponta que o volume de despesas tem aumentado à frente das receitas. No caso dos municípios de pequeno porte, o déficit passou de 0,4 bilhão de reais para 5,8 bilhões. Em relação aos entes de médio porte, o rombo saiu de 2,2 bilhões e foi para 8,4 bilhões de reais. Já quanto às grandes cidades, passou de 12,7 bilhões para 18,5 bilhões de reais. Mesmo que o levantamento revele que a situação atinge todos os portes de municípios, os casos mais graves estão nas localidades populosas, com 65% de déficit, e nos pequenos municípios, com 57% de déficit. Ainda segundo a CNM, a partir dos dados que constam no relatório resumido de execução orçamentária de 2024, corrigidos pela inflação pelo IPCA, a entidade tem chamado a atenção para as consequências do aumento de despesas primárias, influenciada pelo custeio da máquina pública no processo de deterioração das contas públicas. Segundo o presidente da Confederação, Paulo Zilkowski, o funcionalismo público da União e dos Estados cresceu 2,4% e 10,2% entre 2010 e 2022, e a folha de pagamento dos municípios aumentou 31% para dar conta das políticas públicas. O número de funcionários passou de 5,8 milhões para 7,6 milhões. Reportagem Marquesan Araújo. O Brasil ainda investiga 12 casos suspeitos de gripe aviária. Entre eles, um caso segue em investigação em uma granja comercial em Antagorda, no Rio Grande do Sul. Os dados constam num painel de monitoramento de síndromes respiratórias e nervosas em aves do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, atualizados na última segunda-feira, 2 de junho. O painel aponta ainda que há 2 casos em andamento em um zoológico de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, e na cidade de Mateus Leme, em Minas Gerais. Ambos são animais silvestres. Os outros focos que estão sob investigação foram registrados em produções domésticas nos estados do Ceará, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. Já as investigações em andamento que envolvem aves silvestres estão localizadas em Belo Horizonte e Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, e em Brasília, no Distrito Federal. O MAPA anunciou que o Serviço Veterinário Oficial concluiu a desinfecção da área afetada em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi confirmado um foco de H1N5. Dessa forma, o período de 28 dias de vazio sanitário no local teve início em 22 de maio. O chamado marco zero do ciclo de 28
28 dias de observação é previsto nos protocolos internacionais. Isso significa que, caso não sejam registrados novos focos nesse período, o Brasil poderá se autodeclarar livre da doença naquela região. No último dia 27 de maio, em audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro está contido. O Ministério atualizou as restrições temporárias impostas às exportações brasileiras de carne de aves em função da detecção de influenza aviária de alta patogenicidade no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Até o momento, o Brasil suspendeu a exportação de carne de aves para 24 países. O mapa reiterou em nota oficial que o consumo de carne de aves e de ovos não apresenta risco para a saúde. Reportagem Bianca Lima. Representantes de entidades do comércio se reúnem nesta terça-feira, dia 3, com o Ministério do Trabalho para discutir os efeitos da Portaria 3665 de 2023, uma norma considerada polêmica pelo setor produtivo e que teve sua entrada em vigor adiada por 3 vezes. A portaria determina que os estabelecimentos só poderão funcionar aos domingos e feriados se houver negociação coletiva com os sindicatos. Na prática, ela acaba com a autorização automática para o comércio abrir nesses dias. A mudança preocupa empresários e trabalhadores, já que os fins de semana e feriados costumam ser os dias de maior movimento e faturamento. Para os empregadores, a exigência traz custos extras, perda de competitividade e ameaça à geração de empregos. Segundo a advogada Priscila Pacheco, especialista em direito do trabalho, a regra impõe uma nova obrigação ao empregador: negociar com o sindicato e firmar um acordo antes de escalar funcionários para esses dias. Além disso, essa exigência pode representar custos adicionais para a empresa, já que muitas convenções coletivas impõem contrapartidas, como pagamento em dobro, folgas compensatórias específicas ou até mesmo benefícios adicionais. Outro ponto é que as empresas também devem se preparar com antecedência, analisando suas políticas internas, revendo escalas de trabalho e preparando o RH e gestores para evitar passivos trabalhistas. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, que representa cerca de 2.300 associações comerciais em todo o país, cobra a revogação da portaria. Alfredo Cotait entende que a norma interfere na autonomia dos trabalhadores, que enxergam nos turnos alternativos uma oportunidade de aumentar a renda e impõe restrições ao comércio, representando um retrocesso. Ela é um retrocesso. É exatamente nos domingos e feriados que os nossos comerciantes de várias atividades têm os seus melhores dias para fazer as vendas. Estão todos necessitados de gerar mais renda e vender os seus produtos. O comércio é um dos setores que mais geram empregos formais no Brasil. Em 2024, foram mais de 336 mil novas vagas com carteira assinada, segundo dados do novo CAGED. Só em fevereiro deste ano, foram mais de 46 mil novos postos de trabalho. A portaria deve entrar em vigor no dia 1º de julho. A expectativa é de que o encontro de hoje com o governo possa trazer ajustes ou até mesmo a revogação dessa norma. Reportagem Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado.
Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta terça-feira e a pergunta é da Mariana Santos, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: contratei um serviço e a empresa não cumpriu o prazo. E o que eu posso fazer? Olha, Mariana, de acordo com o artigo 35 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, você pode exigir o cumprimento, cancelar o contrato ou pedir abatimento, viu? Fica aí a dica para você. Eu sou Kleber Salles e volto, a qualquer momento com mais uma edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor.
E hoje no nosso Viva Melhor, sair com pessoas saudáveis. Os bons hábitos de outras pessoas podem passar para você. Estudos sugerem que uma série de fatores como felicidade aparente, obesidade, tabagismo e até mesmo solidão são fortemente influenciados pelas pessoas ao seu redor. Portanto, seja seletivo em relação aos amigos. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para terça-feira, 3 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 16 e máxima de 31 graus, com umidade do ar de 80% a 30%. O município de Sonora, no Mato Grosso do Sul, festeja aniversário com tempo claro, com sol pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 35%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100% a 50%. Brejo dos Santos, na Paraíba, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 80% a 30%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 99% a 70%. Rio Branco, no Acre, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 98% a 60%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 100% a 40%. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 90% a 60%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 90% a 70%. O município de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 70%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, para o mês de junho, indica chuvas acima da média em parte do norte e leste da região Nordeste, Rio Grande do Sul e norte da região Norte. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, além do interior da região Nordeste, sul da Amazônia, Paraná e Santa Catarina, os volumes de chuvas devem ser entre a média climatológica e abaixo da média. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 3 de junho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O presidente Lula viaja para a França na noite desta terça-feira, onde cumpre a agenda oficial entre os dias 4 e 9 de junho. Lula visitará as cidades de Paris, Toulon, Nice e Lyon. Na agenda, encontros com o presidente francês Emmanuel Macron, cerimônias oficiais, homenagens, assinaturas de acordos, além de atividades econômicas, culturais e acadêmicas.
Os dois líderes vão tratar ainda de temas bilaterais e da agenda internacional, como os Estados Unidos e conflitos na faixa de Gaza e na Ucrânia. Outros assuntos são a reforma da governança global, a defesa do multilateralismo, o combate ao extremismo e a preparação para a COP30, a cúpula do clima que acontece em novembro em Belém, no Pará. A expectativa de um anúncio de investimentos, além da assinatura de acordos de cooperação em vacinas, segurança pública, educação, ciência e tecnologia. Está prevista uma declaração climática conjunta dos dois países. E discussões sobre a possibilidade da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Na quarta-feira, em Paris, o presidente Lula participa da cerimônia oficial de chegada ao pátio de honra da Esplanada dos Inválidos. Depois, se reúne com Macron no Palácio do Élysée, sede do governo francês, seguida por uma cerimônia de assinatura de atos e de declarações à imprensa. Na viagem, Lula também receberá o título de doutor honoris causa na Universidade de Paris 8 e também será homenageado na Academia Francesa. Está prevista ainda a visita às atividades do Ano do Brasil na França para a Expo França 2025 no Grand Palais e a participação de Lula na sessão do Fórum Econômico Brasil-França. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. A Justiça do Trabalho determinou que a Transpetro, Petrobras Transportes S.A., realize concurso público em até 6 meses para substituir os empregados contratados sem concurso, dispensando aqueles que foram admitidos após 5 de outubro de 1988, especialmente os que ocupam funções permanentes. A Transpetro opera integrando terminais, oleodutos e gasodutos, além do transporte marítimo e terrestre, e é controlada pela Petrobras. Na mesma decisão, divulgada nesse final de semana, a juíza do trabalho Lígia Cavalcante também proibiu novas contratações sem concurso público, exceto em casos respaldados em lei. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. Segundo o procurador do Trabalho Luiz Fabiano Pereira, a Transpetro não estava cumprindo a regra constitucional do concurso público ao longo de anos e vinha admitindo empregados diretamente por meio de contratos temporários de trabalho. Em dezembro de 2023, quase 18% dos empregados eram temporários. Em alguns cargos, até 40% dos trabalhadores estariam irregulares, como no caso de cozinheiros de embarcação, oficiais de máquinas e marinheiros. Na sentença, a juíza titular da 9ª Vara do Trabalho de Natal ainda acatou outra solicitação do MPT do Rio Grande do Norte e condenou o pagamento de R$5 milhões por danos morais coletivos. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa diária de R$10 mil por trabalhador mantido ou contratado irregularmente. Nós entramos em contato com a Transpetro, que informou estar ciente da decisão e que vai adotar as providências judiciais pertinentes. Segundo a companhia, todas as contratações de empregados são feitas observando o regramento aplicável. Repórter Brasil News. O uso racional de medicamentos para perda de peso, como o Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Saxenda, passa a ser autorizado mesmo em pacientes com índice de massa corporal menor que 30, com a condição de que o paciente tenha passado por avaliação clínica prévia. A nova orientação foi divulgada neste fim de semana pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO, em consenso com 15 sociedades médicas. Intitulado de Nova Diretriz Brasileira para o Tratamento Farmacológico da Obesidade, o documento considera medidas como a circunferência da cintura e relação cintura-altura como critérios adicionais para a definição de obesidade, que agora foi reconhecida como uma doença crônica de cuidado contínuo e de tratamento específico para cada paciente. Uma das principais propostas é adotar metas como a perda de ao menos 10% do peso corporal para melhorar comorbidades, como diabetes tipo 2, hipertensão, apneia do sono, osteoartrose e doença hepática associada à disfunção metabólica. Em vez de mirar na normalização do IMC, a nova diretriz agora prioriza funcionalidade e qualidade de vida,
como explica o vice-presidente da Abeso, Bruno Alpern. É extremamente importante a gente não olhar para a balança, mas a gente entender que o objetivo do tratamento da obesidade é melhorar a saúde e qualidade de vida independente do peso final do paciente. O documento conta com 35 recomendações práticas e estabelece que o tratamento com medicações deve ser associado às mudanças no estilo de vida. Remédios com alta ou moderada eficácia, como semaglutida, tirzepatida e liraglutida, devem ser priorizados quando disponíveis. A diretriz também sugere que as decisões sobre o tratamento da obesidade levem em consideração padrões de comportamento alimentar. Repórter Brasil News. Semana de reunião de parlamentares dos BRICS no Congresso. Serão parlamentares e autoridades dos 11 países que compõem o grupo: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Mas o encontro vai contar também com a participação de outras nacionalidades e delegações. Serão discussões sobre política, fortalecimento do bloco, multilateralismo. Abertura oficial na quarta-feira, mas nesta terça já tem reunião das mulheres parlamentares. Serão 3 sessões de trabalho: mulheres na era da inteligência artificial, na crise climática e na agenda BRICS 2025. Na quarta-feira, o foco serão as discussões sobre saúde global e desenvolvimento econômico. E na quinta, clima e sustentabilidade. Por conta desse evento, não haverá sessões de votações nem na Câmara nem no Senado nesses 3 dias. A Câmara se reúne para votar projeto que permite parcerias para o enfrentamento de calamidades públicas. Deve votar um outro que trata de violência contra a mulher, do descumprimento de medidas judiciais, e um terceiro projeto que proíbe quem foi condenado por incêndios em florestas de fechar contratações ou receber subsídios do governo. Discussões sobre o IOF, por exemplo, ficam para a semana que vem, quando termina o prazo de 10 dias acordado entre o governo e o Congresso para que seja apresentada uma alternativa à alta do imposto, anunciada na semana passada. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcílio Dantas. Bom dia, ouvintes do Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 3 de junho de 2025, aqui no Jornal da Maricampo, o melhor jornal do estado do Rio Grande do Norte, chegando para destacar o futebol do estado do Rio Grande do Norte. Hoje, o nosso futebol está de luto. Faleceu ontem, segunda-feira, dia 2 de junho, Cláudio Porpino. Cláudio Porpino foi ex-dirigente do ABC, ex-deputado estadual, participou da administração da Prefeitura do Natal durante o período da ex-prefeita e governadora Vilma de Farias. Também foi secretário municipal na época da ex-prefeita Micarla de Souza, de Carlos Eduardo e do ex-prefeito Álvaro Dias. Era um grande esportista, um grande incentivador da cultura, principalmente no que diz respeito ao carnaval este que Cláudio Porpino gostava muito. No último ano, passou durante um certo período internado devido a um problema renal, recebeu alta e já estava voltando às suas atividades normais. Porém, ontem, infelizmente, foi vitimado por um infarto fulminante que o tirou a vida. Então, desejamos a toda a família de Cláudio Porpino, a sua mãe, ao seu irmão, a torcida alvinegra, os votos de profundo pesar ao desportista, ao político
e ao incentivador da cultura aqui da cidade de Natal e do estado do Rio Grande do Norte. Aonde quer que você esteja, Cláudio Porpino, tenha certeza de que você deixou um grande legado aqui na terra. E as pessoas que o admiravam certamente darão continuidade a este legado. Descanse em paz e siga a sua evolução espiritual, Cláudio Porpino. Agora vamos falar do futebol dentro das quatro linhas. O ABC jogando no último sábado lá no estádio Frasqueirão não passou de um empate diante do Náutico em 0-0. Apesar de ter ficado com um jogador a mais desde o começo da partida, já que aos 3 minutos o volante Auremir do Náutico foi expulso. Mesmo com essa vantagem, a equipe alvinegra não conseguiu vencer e obter os 3 pontos na tábua de classificação da Série C. Devido a esta fraca atuação, a torcida alvinegra ficou bastante chateada com os jogadores e também com o técnico Evaristo Pisa, já que as alterações feitas pelo comandante técnico alvinegro não surtiram efeito. Foi realizada uma reunião ontem, segunda-feira, para decidir se Evaristo Pisa permanecia ou sairia do comando técnico do ABC. Porém, a diretoria alvinegra, após esta reunião, resolveu que Evaristo Pisa ficará no ABC, pelo menos até o próximo confronto da equipe alvinegra, que ocorrerá somente daqui a 15 dias, diante da Ponte Preta de Campinas, lá na cidade de Campinas. Os atletas se representarão na próxima quarta-feira, aonde iniciarão os preparativos para este importante confronto diante da equipe paulista, partida levada pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora vamos falar do América. O América, após a vitória do último domingo diante da equipe do Sul da Paraíba por 2-0 no Arena das Dunas, está se preparando para o próximo confronto, que ocorrerá amanhã, quarta-feira, diante do próprio Souza, só que desta vez lá no estádio Marizão, na cidade de Souza, interior da Paraíba. Para esta partida, o técnico Moacir Júnior deverá manter praticamente a mesma equipe que venceu Souza no domingo. Os principais destaques da equipe americana foram o meio-campista Souza, que marcou o primeiro gol de pênalti, e o atacante Salatiel, que fez o segundo gol já na etapa complementar. Apesar do América ter vencido o Souza por 2-0, na segunda etapa a equipe paraibana dominou praticamente todo o tempo e por muito pouco mesmo, não chegou a empatar a partida. Porém, numa jogada individual, o atacante Salatiel conseguiu fazer o gol da tranquilidade para a equipe americana. Com esta vitória, o América agora soma 13 pontos ganhos e permanece na segunda colocação da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A diretoria da SAF do América afirma que deverá fazer algumas contratações pontuais visando reforçar a equipe rubra para as etapas de mata-mata. Lembrando que uma equipe deverá chegar à Série C em 2026. Para isso, será necessário que passe por 3 mata-matas. Por isso, é importantíssimo que o América termine ou na primeira ou na segunda colocação para que possa realizar o segundo jogo dos mata-matas aqui no estádio Arena das Dunas com o apoio da sua torcida. A propósito, a torcida americana tem sido o grande destaque da campanha rubra nesta competição. Para você ter uma ideia, no último domingo nós tivemos um público total que compareceu à Arena das Dunas igual a 7.260 espectadores. O América é uma das equipes que mais coloca públicos na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, ao lado do Santa Cruz pernambucano. Valeu, Marcílio Dantas. Foram as informações do esporte na manhã de terça-feira, 3 de julho de 2025, aqui na sua Rádio Maricampo, no Jornal da Maricampo. Mas prometemos voltar amanhã trazendo tudinho mesmo do esporte do estado do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, queremos deixar os votos de pesar à família e aos desportistas, torcedores do ABC, pelo passamento de Cláudio Porpino, ocorrido no dia de ontem aqui na cidade de Natal. Foi Aníbal Luiz com notícia do Esporte do RN
para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h54, continuamos com o nosso jornal e vivendo hoje, terça-feira, 3 de junho, ano de 2025. Rio Grande do Norte é o quarto estado do Nordeste com melhor saldo de empregos em 12 meses. O Rio Grande do Norte é o quarto estado do Nordeste com melhor saldo de empregos em 12 meses, no recorte que compreende de maio de 2024 a abril deste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e mostram que no período foram gerados 31.671 novos postos de trabalho. Resultado de 251.078 admissões e 219.047 desligamentos. A alta é de 19,2% frente ao período anterior. Além disso, no acumulado de 2025, entre janeiro e abril, o Rio Grande do Norte tem saldo de 3.395 novos empregos formais. Ponta Negra terá novo projeto de urbanização. A Praia de Ponta Negra, cartão postal de Natal, vai passar por um novo processo de requalificação urbana. A Prefeitura de Natal deu início às discussões para o projeto de urbanização e paisagismo da orla da zona sul da cidade, complementando a obra de engorda concluída neste ano. O prefeito Paulinho Freire instituiu por meio do decreto 13.370 de 2025 um grupo de trabalho que ficará responsável pela elaboração das diretrizes e do projeto da chamada Nova Ponta Negra. Moradores da praia de Santos Reis e do Meio recebem título de regularização fundiária nesta quarta-feira, dia 4. A Prefeitura do Natal vai fazer a entrega de 163 títulos de regularização fundiária a moradores dos bairros Praia do Meio e Santos Reis, amanhã, quarta-feira, dia 4. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes. A solenidade acontecerá na Escola Municipal Santos Reis, a partir das 18 horas. Vamos então para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje é com sol e algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 69 e a máxima 92%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. Hoje, terça-feira, 3 de junho, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h24 e o pôr do sol será às 17h13. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 3h32 e a seguinte baixa-mar será às 16h07. A primeira pré-mar será logo mais às 9h49 e a seguinte pré-mar às 22h30. Teremos 11h48 de sol e o trânsito solar é às 11h19. Você conferiu tábua de marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Estamos chegando ao final de mais uma programação, mas antes tem o que todo mundo gosta. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos,
Sueli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, José Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do meu amigo Marcos Brito, através do Guedes, que preparou esse café todo especial. Inclusive preparou para o Marcos e também para o Rubens. O Rubens está lá no kit da construção. E olha só o que o seu Guedes preparou para o café de hoje. Inclusive vai mandar para todos os ouvintes da Rádio Maricampo, para a Gi, para o Ricardo Fernandes e tantos outros que acompanham o nosso programa todas as manhãs. Hoje, o cafezinho caprichado é com quebra-queixo, iogurte de morango, sopa de carne de jabá e bolo preto. E aí, Marcos Brito, o Guedes está perguntando, vai encarar? Como é que é, Marcos Brito? O Marcos Brito falou que vai encarar 3 vezes mais. Eu acredito. Pense como eu acredito. Brito. A Valéria também vai experimentar desse café hoje, que é a digníssima do meu amigo Marcos Brito. Deixe pra Valéria, Marcos. Ô Rubens, aproveita também. Seu Guedes, divida aí com Gunter e Dona Gorete, que é café que não acaba mais, né? Dá certo, o negócio foi caprichado hoje. Essa turma não tem jeito. Para pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia, acredite em Deus sempre, Ele está com você em todos os momentos. E acredite no seu potencial, e tudo se encaixará. Tenha você um dia incrível e amanhã estaremos de volta em mais uma audição do Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.